Pai, Senhor Jesus, todos os irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês o texto de Mateus capítulo 7, versículo de número 1, que diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados. A Bíblia está proibindo de nós fazer qualquer tipo de julgamento? Essa é a dúvida que tem surgido na vida de muitos irmãos. Na vida de outros, eles têm usado esse texto isolado para justificar o seu erro e o seu pecado e continuar neles, achando ou dizendo que alguém não tem direito de julgar, de admoestar, de repreender. Existe uma regra de interpretação que dela depende de todas as outras regras ou princípio para se interpretar o texto corretamente. E a regra número 1 é essa: a Bíblia é intérprete dela mesma. O que é que isso significa? Que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Existem situações onde existem passagens que nós estamos lendo que é difícil de interpretar, são textos obscuros. Então, nesse princípio, o que se deve fazer? Textos obscuros devem ser esclarecidos à luz de textos que são mais claros, que têm correlação com a passagem que eu estou lendo. Por exemplo, João capítulo 7, versículo de número 4, olha o que Jesus ele vai dizer. Capítulo 7, versículo 24 de João. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ora, logo Jesus está dizendo, Jesus não está dizendo que nós não podemos julgar. Jesus ele está condenando a forma como alguém está julgando, o tipo de julgamento que alguém está executando. Ele vai dizer: julguem conforme a reta justiça. Façam um julgamento justo, correto. Então, o texto de Mateus capítulo 7, versículo 1, Jesus não está dizendo que nós não devemos julgar. Se ele não está falando isso, o que ele quer dizer com Mateus capítulo 7, versículo de número 1? Vamos voltar para Mateus capítulo 7. Para nós entender esse texto agora, nós temos que analisar esse texto dentro do seu contexto. O que é contexto? Contexto é tudo aquilo que rodeia o texto, que vem antes e que vem depois daquilo que nós estamos lendo. E para nós entendermos, nós temos que ir mais à frente, lendo alguns versículos a mais. Por exemplo, eu vou ler, começando do versículo 1, que foi o versículo que a gente leu da discussão, até o versículo de número 5. Olha o que diz: Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Perceba que o versículo de número 2, Jesus ele está se referindo à forma de julgamento que alguém executa. Essa forma de julgamento, dependendo de como essa pessoa vai julgar, isso vai trazer também consequências para a sua própria vida. Da mesma forma que ele estiver julgando alguém, ele também vai ser julgado por outras pessoas. E versículo 3, versículo 4, Jesus está falando de alguém que quer tirar o cisco do olho do seu irmão, sendo que tem uma trave no seu próprio olho. Isso é um pedaço de madeira. Isso é, que vive da mesma forma que o seu irmão, cometendo erros semelhantes, ou está vivendo de forma pior, né? Isso é uma pessoa que demonstra ser aquilo que ela não é. E ele continua no versículo 4. Como você dirá a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, se tem uma trave no teu?
Jesus está dizendo, como é que você pode julgar alguém se você não se auto-julgou e não analisou, não fez um autoexame na sua vida para saber como é que está a sua vida, para depois você julgar outra pessoa? E no versículo 5 ele dá a base da interpretação. Ele vai dizer, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. O que é que Jesus está dizendo? Que para eu fazer um julgamento, eu preciso analisar primeiro a minha vida. Eu preciso tirar o pedaço de madeira do meu olho para depois tirar o cisco do olho do meu irmão. Então, logo, Jesus ele não está proibindo de alguém fazer um julgamento. Ele está proibindo o julgamento hipócrita. O que é hipócrita ou hipocrisia? Mateus capítulo 23, versículo 3 vai dizer para nós: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. E aí, se você ler todo o capítulo 23 de Mateus, você vai ver que Jesus, em cada parte dos versículos, Jesus vai falar, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então Jesus estava dizendo para o público, vocês devem observar e praticar tudo aquilo que ele vos ensina, mas não deve proceder em conformidade com as suas obras, porque eles dizem, eles ensinam, mas não praticam. O que é hipocrisia? É eu querer mostrar aquilo que eu não sou. É dizer aquilo que eu não vivo, ensinar aquilo que nós não vivemos. Então, logo, Mateus capítulo 7, versículo 1, Jesus está falando sobre